Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, também na liturgia de hoje, a misericórdia do nosso Pai do céu nos oferece a possibilidade de aprofundarmos a nossa fé. A fé precisa ser nutrida, ser alimentada, ela precisa ser cuidada, porque a fé é algo vivo. Uma coisa viva que não é cuidada, o que é que vem a acontecer com ela? Morre. Assim também, a fé não é um pacote de um negócio, uma coisa que Deus joga assim, peixe, toma, te vira. Não. A fé é algo vivo que Deus providencia e nos dá todos os dias. Assim como a gente não come um boi inteiro só de uma vez e diz: agora eu não vou mais comer por toda a minha vida, assim também a fé. Porque ela é viva, nós precisamos alimentá-la, cuidar dela todo o tempo, porque todo o tempo nós precisamos da fé para dar conta da nossa vida. E hoje a palavra nos ajuda muito. Eu já expliquei qual é a finalidade do evangelista São Marcos. É a de ir revelando aos poucos a figura de Jesus, de modo que aquele que lê o Evangelho, que acompanha progressivamente a narrativa do Evangelho, vai descobrir ou vai redescobrir quem é esse de que o evangelista se ocupa. Ele é o Filho de Deus. É uma confissão de fé que vai sair da boca do soldado romano, aquele que espetou o lado de Jesus e que, por isso, do seu peito, do seu coração, espirraram sangue e água. Mas nós estamos fazendo esta trajetória e isso, repito, fortalece a nossa fé. Hoje nos é apresentado aqui o episódio deste leproso. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. Já temos aqui várias coisas para a nossa meditação. Um leproso, a lepra. Ainda hoje, quando a lepra tem cura, se alguém vem acometido deste mal, maior silêncio, maior segredo, maior discrição. Por quê? Porque ficou. E ainda hoje permanece aquele aspecto assim, feio, nojento.
asqueroso, infelizmente. De modo que, Deus o livre, se acontece a alguém hoje, fica em segredo entre o doente e o médico, fazendo as medicações, os controles. Eu sei porque o Dom Aristides Piróvano, que por muito tempo sustentou o leprosário de Marituba, quando ainda funcionava, me contou. Eu conversei com ele uma tarde toda, um santo missionário, e ele me disse: hoje tem cura, Padre Ramos, mas o que não ajuda as pessoas são duas coisas. Primeiro, a imundície, a falta de higiene, porque então facilita a propagação do bacilo. E segundo, o preconceito, porque todo mundo vai se afastar daquele indivíduo que porventura se souber tá com o bacilo de Koch. Hoje até a gente nem chama mais de lepra, mas para dizer, imaginem, meus irmãos, no tempo em que a pessoa despencava aos pedaços, viva. O nosso santinho, Frei Daniel de Samarate, que eu amo desde a minha adolescência, meu padrinho, Frei Daniel de Samarate, lá no convento dos Capuchinhos, aqui em Belém, tem um quadro lá daquele santo, que eu desde menino amava. Alguma coisa me atraía para aquele quadro, que está lá, cheio de fitas, dadas nós, que as pessoas vão pedir graças para ele. Pois é, caiu aos pedaços aquele homem santo de Deus, que morreu em 1924, Frei Daniel de Samarate, estava entre os primeiros capuchinhos que vieram missionários para a nossa região do Pará e do Maranhão. Pois é, e era contagiosa, por isso mesmo as pessoas se afastavam, para não contrair, porque não tinha cura. Pois bem, eu estou me delongando sobre isso para explicar qual é o significado da lepra na Bíblia. Não é só uma doença que pega o corpo, mas na Bíblia a lepra significa o pecado. Aquilo que a lepra fazia com um organismo vivo de uma pessoa, o pecado faz com a alma. Cai aos pedaços, apodrece, fica-se purulento, cheio de pus, fede-se. Por isso está aqui, e nós podemos então muito bem fazer esta leitura. Alguém se sentindo mal, nojento, sabendo-se atolado no pecado, que chega diante de Jesus e lhe pede: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Vocês notam como já tem no pedido dessa pessoa uma espécie de vamos dizer assim, tem quase uma chantagem. É como se Jesus fosse lá e chegasse esse doente, este leproso, este pecador, e dissesse: Senhor, está nas tuas mãos. Tu só não fazes se tu não quiseres. Senhor, eu estou dependendo aqui da tua vontade. Isso me faz lembrar aquela jaculatória do Jesus misericordioso: ó sangue, ó água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte inesgotável de misericórdia, eu confio em vós. É a mesma confissão de fé que está no pedido do leproso. Está aqui escrito, acabamos de ler ainda agora: se queres, tens o poder de me curar. Ele está dizendo: Senhor, é só da tua vontade. O contrário também, né? Senhor, se tu não quiseres, eu não vou ficar curado, vou permanecer aqui caindo aos pedaços.
E a resposta de Jesus, meus irmãos e irmãs, não se faz esperar. Eu acho que o leproso mal acabou de pedir, Jesus responde: eu quero, fica curado. Ele diz, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então o pedido, e diz que ele colocou-se de joelhos. Nenhum de nós se ajoelha diante de uma pessoa qualquer. E eu fico me perguntando também, porque esse leproso já vinha com essa doença há algum tempo, por que ele não se ajoelhou diante do pai dele, ou diante da mãe dele? Por que não se ajoelhou diante da avó, ou do vovô? Me cura. Por que não se ajoelhou diante do melhor amigo, ou da melhor amiga? Por quê? Não podiam. Não teriam condições? Quem sabe não fossem também leprosos? A criatura humana não pode salvar a outra. Por quê? Porque nós temos sangue pecador. Só o sangue de Jesus pode salvar. Que ele recebeu, aliás, conforme a humanidade, ele recebeu este sangue de Nossa Senhora. É porque Jesus não teve pai terreno, não é como nós, que somos o resultado do sangue do nosso pai e da nossa mãe. Jesus foi só de Maria. Imaculada Conceição, concebida sem pecado. Nós cantamos na ladainha. Concebida sem pecado original. Portanto, também nesse gesto do leproso, ao colocar-se de joelhos, ele sabe que é aquele que o pode curar, é aquele que pode limpar os males, o mau cheiro, a deformação, o despencamento dos membros, dos pedaços do corpo que o pecado opera em nós. O pecado nos faz feder, meus irmãos e irmãs. Certa vez passou um pecador perto de Santa Teresa de Ávila, que ela nem conhecia, nunca tinha visto, nem mais branco, nem mais preto. Aquela pessoa passou perto dela e ela sentiu aquele mau cheiro de tal modo que teve que tapar o nariz. A sensibilidade espiritual de Santa Teresa a fez perceber que ali já estava um cadáver em decomposição, embora estivesse vivo, inteiraço, mas espiritualmente já estava, como diz o jornal da página do crime, em avançado estado de decomposição, aquela alma. Pois é, meus queridos, em Jesus nós vamos nos ajoelhar sempre na humildade, na simplicidade. Senhor, só Tu podes curar-me, só Tu podes livrar-me do mal, do pecado, só Tu podes restituir a vida, a alegria, a minha alma, ao meu coração. A finalidade do evangelista São Marcos é fazer-nos descobrir aos poucos quem é Jesus, quem é esse personagem cuja vida ele escreve. Jesus é o Filho de Deus. Vou deixar um instante de silêncio para que cada um possa até interiorizar, fechar os seus olhos e deixar cair dentro da sua alma alguma coisa desta palavra.